bem com você? Nós estamos muito felizes por estar aqui com vocês mais uma quarta-feira abençoada por Deus, na oportunidade de estar aqui trazendo mais da palavra de Deus e hoje com mais um convidado. Gente, só passa gente muito especial aqui com a gente, nós somos privilegiadas, né? Somos. Então, hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Renato. Ele também trabalha na Lagoinha, no Máximos. Na Lagoinha Barra. Na Lagoinha Barra, né? Com o projeto Máximos, que a gente já vem falando dele desse projeto a gente já vem falando há 2 semanas. E eu tô sentindo, meninas, antes de vocês darem um bom dia, eu já vou jogar essa bola para vocês, para os nossos convidados se apresentar em seguida. Mas eu tô sentindo que Deus tem algo para tratar com homens através da gente, hein? Vocês estão percebendo isso? Sim, sim. Deixa Deus usar, deixa Deus agir. Vamos pra frente. Olá, bom dia, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que hora que você está assistindo esse programa, mas nós estamos aqui mais uma vez, mais um episódio super especial. Hoje com mais um grande homem aqui. Não esqueça de interagir com a gente, manda sua pergunta, porque hoje nós estamos com o profeta Renato. Ele tá responsabilidade. Quero te convidar na sua casa, venha fluir, que a sua vida venha fluir através do Espírito Santo, dessa mensagem Amém. Que está sendo trazida por Deus para você agora. Se prepara que o programa está especialíssimo. É verdade. Então, falar de vida no Espírito é algo muito, muito, muito importante. E eu acredito que eu vou aprender muito aqui, porque eu estou engatinhando ainda em alguns assuntos. E se você, assim como eu, também está esperando muito, tá vivendo esse momento de muita expectativa do que Deus tem para entregar para você, quer aprender, quer mergulhar, quer fluir, quer ir no profundo. Eu tenho ouvido muito isso, Renato. Joyce, você precisa ir no profundo. É verdade. Você precisa ir no profundo e talvez você também precise ir no profundo. É um desafio. Eu te convido, te convoco a ficar com a gente até o final do programa para você entender mais sobre vida no Espírito. Mas antes da gente falar disso, quem é você, Renato? Agora de verdade, quem é você? Então, vamos lá, para eu poder me apresentar um pouco. Então, vamos lá. Eu sou Renato. A minha formação profissional, eu sou advogado, né? Eu sou casado e também faço parte de um grupo de escritores. Eu fiz parte de um livro falando sobre família. Fiz Uau. parte de um outro livro falando sobre fé. E eu estou escrevendo um livro agora sobre dons. E esse tema de hoje se conecta muito. Uau! Muito, porque assim, a gente precisa tirar alguns sofismas. A gente precisa tirar algumas fortalezas de mente, alguns ensinamentos equivocados. Então a gente precisa jogar luz sobre algumas coisas. Concorda? Jogar luz sobre algumas sombras. É verdade, verdade. Então já posso começar perguntando? Agora. Vai. Renato, dons vêm de Deus, né? Eles vêm pronto de Deus. Sim, vamos lá. A gente precisa diferenciar o que é dom espiritual e o que é dom natural. O dom natural é uma habilidade. Exemplo, pintar. Isso é talento? É um talento. Um dom natural, ele se equipara a um talento. Mas diferente de uma pessoa que pinta um quadro durante um culto. Há um mover espiritual por trás daquela pintura. Então se torna uma pintura profética. Não, para tudo. Isso acontece? Muito. Gente, Na Lagoinha, eu a vida vou toda, parar, né? eu vou interromper toda vez que tiver uma chave que seja nova para mim, porque pode ser nova para quem está assistindo também. Fala Esse mais exemplo sobre pra mim isso. foi novo. Muito exemplo. Na verdade, o que acontece, gente, é que nós fomos delegando isso para outras áreas. Mas, por exemplo, quantos poetas, quantos escritores são movidos pelo Espírito para poder falar algo que nunca foi dito? Músicos. Então o dom eu não pintores. posso desenvolver. Vem de Deus. Então, vamos lá. Tem 2 classificações de desenvolver. dons. Vamos lá. É necessário a gente entender que um dom natural, ele precisa ser aperfeiçoado. E um dom espiritual, ele precisa ser treinado. Eu queria Uau. diferenciar. Então, o dom espiritual, acho que o dom natural é um talento. Quando a gente nasce Isso, com um ele talento também. comunicativo, que é muito Mas não é comunicativo, usado um para o reino de talento. Deus. Não é usado para o Então, reino a de pessoa Deus. pode usar esse talento, esse dom natural a favor do reino. Porque se tem um dom natural a serviço do Espírito, qual é a consequência? Qual é a abrangência? Qual é a extensão? Pensa no alcance que esse dom pode proporcionar. Pensa você é uma comunicadora. Pensa você é uma instrutora, você é alguém que está direcionando pessoas. Pensa agora essa habilidade natural. Por quê?
Eu era líder desde a da infância, então eu era o líder da bagunça na escola. Então você já imagina, já era líder. Então. Sim. E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a me mover pelo Espírito, essa liderança que era nata começou a se mover por causa de propósitos espirituais. Aí a chave vira. Uau! E tem muita, assim, esse dom natural, a gente tem que analisar muito bem as crianças, daquilo que elas gostam de brincar no dia a dia. O que você gostava de brincar na sua infância, que você fluía de forma natural? Aquilo é teu dom natural. Gente, isso é muito sério, sabia? Porque eu brincava de ser apresentadora de TV. Olha! Eu se compreendo. Tá vendo? Eu brincava de ser apresentadora de TV. Na verdade, era uma informação que já estava no teu espírito e agora você está colocando na prática. Eu ficava entrevistando as pessoas. E que agora você está utilizando de que forma? Estamos falando muito mais sobre Bíblia agora, sobre o ministério. Então, eu estou vendo que o dom natural é mais fácil de identificar. Agora o dom espiritual Pô, quando eu começar a falar, você vai entender. Vamos lá, tem pessoas que têm uma habilidade muito aguçada para organização. Aí você vai pegar essa pessoa na igreja e vai colocar ela para fazer o quê? Coloca ela para organizar as coisas. A pessoa vai fluir, vai ser um leão na savana. Diferente de um leão dentro do oceano. Bota o leão para nadar, o tubarão vem e pega ele. Aí então, é um dom natural que vai ser usado no reino. Então, na verdade, como é que a gente identifica? É o que você gosta de fazer. O que as pessoas geralmente identificam em você. O que as pessoas pedem para você fazer. Naturalmente, é o dom que começa a ser exponenciado. Só que precisa de treinamento. Posso falar uma coisa? Exemplo. Na igreja de Corinto. A igreja de Corinto foi onde Paulo falou dos dons. Paulo falou de Coríntios 12 sobre a importância dos dons. Só que olha que coisa impressionante, gente. Isso é demais. É por isso que eu gosto de abrir a Bíblia. Ele fala o seguinte, 1 Coríntios 7 diz assim, de maneira que nenhum dom vos falta. Se nenhum dom vos falta, por que em Coríntios 12, olha, presta atenção nisso, isso é maneiro. Acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Então a ignorância não é o desconhecimento da existência. A ignorância é o desconhecimento do funcionamento. Uau! Então o funcionamento depende do quê? De treinamento. Então nós precisamos estar num ambiente de encorajamento, um ambiente onde tenham pessoas maduras para poder direcionar, e nós precisamos o quê? De encorajamento. Coragem, reaja. Porque se você não tiver, para tudo. Tudo na vida. Se você não tiver isso aqui, que está escrito reaja, ou seja, agir, você age da maneira como você quiser. Uma reação é pensada, é estudada, é preparada, é adequada. Assim o que acontece com relação aos dons. As pessoas acham que é por simplesmente larga e vamos ver o que vai acontecer. Não, não é assim. Antes de chegar até aqui, há um acúmulo de conhecimento, de treinamento, de preparo para poder chegar aqui com meia hora, 20 minutos, liberar algo denso, pesado e concreto. Mas que, na verdade, levaram-se vários anos. Então, respondendo ao treinamento. Então, o dom espiritual que está dentro de você precisa ser treinado. Você que está assistindo a gente, com certeza tem coisas que você gosta de fazer. Tem coisas que, de repente, você só não faz mais porque você está impedido, você se sente impedido. Então, deixa eu te falar uma coisa. É justamente nessa área que Deus quer te usar. Ele está derramando sobre você uma capacidade, uma habilitação, que são os dons. E aí você vai colocar em prática. E você colocando em prática, você vai ver que vai trazer um proveito, um crescimento, vai trazer uma transformação para as pessoas, coisas que as pessoas vão começar a falar, poxa, eu vejo isso em você, você deveria fazer isso de novo, você deveria falar dessa forma, você deveria agir dessa forma. Então, na verdade, aquele é o dom que está sendo aperfeiçoado, treinado para fluir cada vez mais. É isso. Tem muito a ver, eu tô ligando. Porque, olha só, a Camila canta, é uma coisa para mim fantástica. Meu Deus, o Levita tem um poder de levar a igreja, não é? É lindo demais. Ela canta, ela tem esse dom natural. E ela usa esse dom para poder ministrar, ministrar a palavra de Deus na igreja. Sim. Aí já vai para o dom espiritual. O mesmo dom serve para os dois? Mas aí estamos aqui em cânticos espirituais. A Bíblia fala sobre cânticos espirituais. Sim. Então, na verdade, quando ela começa, tem cânticos espirituais que ela está falando, na verdade, em português. Mas são cânticos espirituais porque estão sendo movidos pelo Espírito.
As ministrações espontâneas são maravilhosas. Não é verdade? Nossa. E aí, na verdade, ainda que você não alcance toda a congregação, mas tem 2, 3 pessoas que estão se derramando ali, recebendo, a vida está sendo transformada, totalmente impactada por causa da vida no Espírito. E na verdade não é espontânea, né? Tu está sendo movida pelo Espírito Santo. Sim, Nesse momento. sim. É muito maneiro. O isso. espontâneo a gente faz fala porque não foi algo que foi preparado, né? O louvor a gente tem treinamento, a gente separa ali os Afinou a louvores, voz. isso. Mas tem horas que chega ali, se conecta uma palavra, enfim, aí Deus é a vida do Espírito. É Renato, e os demais. dons que Paulo fala mesmo em Corinto? Aqueles que estão escritos Então, na aí. verdade, a gente precisa diversificar. Quando a gente fala de dons, a gente precisa entender que isso tem o seguinte. Então, o dom que Deus nos dá, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Os dons de Cristo são os dons de governo, que está em Efésios 4:11. Apóstolo, profeta, evangelista, doutor, pastor. Ah, isso é dom? Eu achei que era unção. Sim. Aí, eu vou chegar lá. E a gente tem também a lista de dons que Paulo fala, que são os 9 dons. São os 9 dons. Só que também os dons não estão só aqui. Porque fala dos dons de governo, o dom de socorro. São vários dons. Que não são o fruto também, né? É. Já o fruto E aí, poxa, isso aí gente, isso, uma aula. eu amo isso. Vamos fazer Você a parte tem ideia que 2 de assim, eu amo isso. Por quê? Vamos diferenciar de forma simples. Fruto do Espírito, o Espírito agindo em nós. Os dons do Espírito, o Espírito agindo através de nós. Ai, aleluia. Muito claro, ficou muito claro. Isso muda o entendimento. Porque quando você é usado para mover alguém através de um dom de cura, através de uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, isso flui através de você em direção à pessoa. Mas quando a gente fala do fruto do Espírito, em grande maioria, ele vem para a gente. E nós que temos que se exercitar, não é, Renato? Com certeza. Com certeza. Então, aquilo que você falou a respeito do dom, maravilhoso. O que você falou do fruto, sobrenatural. As pessoas acham que é mais importante fluir nos dons. Gente, vamos lá. Mais importante do que você fluir é você ter, é fazer parte de você. Então, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E a Bíblia fala, não é pelos dons que você será conhecido. É pelos frutos. Ai. Uau. E quando nós exercitamos, Que aula. é o fruto do Espírito que quando nós exercitamos o fruto, que nos faz Com parecer. certeza. Oh, glória a Deus. Na verdade, o Espírito Santo está trabalhando em nós para que nós sejamos pequenos cristos. Exemplo, Jesus Cristo ele não está em carne e osso aqui, porque ele está sentado à destra do Pai. Mas quando falamos que nós somos o corpo de Cristo, quando eu toco nela, o corpo de Cristo toca nela. Porque eu sou corpo. Eu faço parte do corpo. Então tudo que está no cabeça, que é Jesus, passa através do corpo para poder alcançá-la. É isso que a gente precisa manifestar. É simples. Gente, O fruto. E cada um com o seu dom, com o seu chamado, não possa, fazendo parte desse corpo, um ajudar o outro. Por isso que devemos estar em Com comunhão. certeza. Salmo 133. E exercitar o fruto não é fácil, não. Tá doido. Não é fácil. Não. Aí é desenvolvimento de virtude. Eu costumo dizer assim, Renato, vê se eu tô certa, porque aí você já me corrige para mim começar a falar certo, Não, né? que isso, pelo amor de Deus. O espírito é como se fosse uma árvore que tem dentro de mim. E aí, num certo momento da minha vida, que eu tô com raiva, eu preciso exercitar, no caso, contra da raiva, a bondade. Sim. E aí eu vou lá, colho aquele fruto que está aqui no espírito que tem dentro de mim, na árvore, e exercito. caso, Eu é que tenho que mansidão exercitar. aí, né? É mansidão. Domínio próprio, É, mansidão. Mansidão. É. E eu que tenho que exercitar. Ele não vem pronto, ele está no espírito que habita em mim, mas eu que tenho que exercitar. Agora, Eu uma que tenho que coisa ser interessante é o intencional. seguinte, primeiro, a palavra fruto do Espírito não está no plural, é singular. É um fruto só. É um, mas são várias manifestações. É uma tangerina. Exemplo, eu sou, por exemplo, Como? é interessante, mas por exemplo, eu sou o mesmo Renato, quando eu estou dirigindo eu sou um motorista. Mas quando eu estou conversando, quando eu estou numa audiência como advogado, eu sou o advogado. Mas na verdade eu sou o mesmo Renato. você Então, usa a sua melhor versão para cada circunstância. O pra Espírito cada é o momento. mesmo, o fruto dentro de nós é o mesmo. Ele se manifesta como
a gente precisa, como é necessário para aquele momento. É como aqui eu preciso ser esse Renato. E aí eu vou lá e puxo na minha essência o Renato advogado. E isso não tem nada a ver com fingir ser o que você não é. É entender em que lugar você precisa agir. Você precisa que papel você precisa desempenhar em cada local. E isso, assim, tá no espiritual e tá no emocional também, porque a gente tem esse controle. É poder de decisão. Você pode acordar todos os dias e decidir quem você vai ser nesse dia. Eu acho que tá mais no emocional ainda, porque a gente pode declarar. Que é a adaptabilidade. Você se adapta àquela... Eu posso falar uma coisa para vocês? É porque a gente tenta diversificar. Me dá 3 canequinhas aqui, 3 diferentes. 3 canequinhas. Sabe o que acontece? Não tem problema. É porque, na verdade, a gente pensa o seguinte. A pessoa, a gente separa. Vamos falar sobre o corpo. Vamos falar sobre a alma. Vamos falar sobre o espírito. 3 canequinhas diferentes. 3 canequinhas diferentes. Corpo, alma e espírito. Acho que a dourada fica bom para espírito. Só que, na verdade, o que acontece? Nós somos tudo isso reunido. Então, se o teu espiritual não tiver adequado, saudável, o teu corpo vai manifestar essa falta de saúde. Então, se o corpo está aqui, o espírito não está... Lembra das doenças psicossomáticas? Vai somatizar. Vai somatizando, o corpo vai sentir. A falta de perdão, Agora, que é uma coisa muito interessante, é comprovado cientificamente que quem ora tem menos sentimento de solidão. Gente, eu já ouvi isso. Quem ora tem mais conexão com Deus. Sim. Biblicamente, quem lê a Bíblia, quem está em crescimento espiritual, porque tem muita gente estagnada espiritualmente, aí se torna morno. Aí morno só serve para ser vomitado. Mas quando a pessoa está em crescimento espiritual, ela tem senso de propósito, ela tem missão, ela tem motivo para acordar, ela se sente mais feliz, ela é muito mais completa, ela é plena. Aí o que acontece? Esse propósito ele vai manifestar. Por quê? Quem quer viver a vida no espírito vai cuidar do templo do espírito. Logo vai evitar ter derrame, emoções contrárias, pensamentos contrários. Repete isso aqui porque isso é fundamental. Quem quer viver a vida no espírito vai cuidar. Precisa se cuidar completamente, cuidar do corpo, da alma. Porque às vezes a pessoa pensa o seguinte: crente, né, não cuida dos problemas da mente. Para com isso, deixa com esse pensamento retrógrado, pensamento de 50 anos atrás. Entenda, Deus te vê por completo, Ele quer cuidar de você por completo, corpo, alma e espírito, ok? Então, na verdade, quando você está com o emocional abalado, o espiritual não ora. Esquece isso. Você precisa estar com o emocional equilibrado para poder fluir no espírito. Por quê? Aí entro na minha seara. Um profeta mal organizado nas suas emoções, ele só vai profetizar de acordo com aquilo que ele pensa e sente. Uau! Eu aprendi algo. Você já viu gente que... Desculpa interromper vocês, mas você já viu pessoas que parecem ser especialistas no assunto, mas que na verdade o assunto que ele está falando para os outros é aquilo que ele vive? Exatamente. Pegou. Por quê? É onde ele ainda não foi curado. Então, se ele não é curado, ele tem que voltar no assunto. É a mesma coisa. Quem não perdoa, vê aquele que não perdoa em todos os lugares, faz de tudo pensando naquela pessoa. Sim, nossa, gente. Renato, uma coisa que eu aprendi ao decorrer dessa vida, eu queria saber se os outros pilares servem, mas na vida espiritual não existe estagnação. Toda vez que você está parado, você regride. Vida espiritual tem que estar em constante crescimento. Posso fazer uma pergunta para você? Sim. Qual é o único lugar do corpo que não está coberto pela armadura de Efésios 6? O único lugar que não está coberto, mente, valendo! pés, 1, braço, 2, 3. espada. Valendo! Tempo. O único lugar do corpo que não é coberto pela armadura se chama as costas. Agora não pode pega olhar isso para trás. Não, porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Só que a gente pensa no seguinte: eu estou parado e a porta está vindo. Sou eu que estou marchando. Uau! E quando eu estou marchando, olha, chega a ficar arrepiado. Quando eu estou marchando, seguindo o leão da tribo de Judá, que é invicto e ganha tudo, ele não recua. Amém. Aleluia! E nós que fomos feitos à imagem e semelhança dele, feitos para dominar, não tem espaço para regredir.
empurra. E nem olhar pra Não trás. Se tem não tiver espaço para crescendo, voltar para tá trás, senão você vira regredindo. o esposo de Ló. É isso aí. Não dá pra olhar pra trás. Tipo, vou parar agora um pouquinho, não vou continuar, não, só vou ficar paradinha aqui. Hoje Não eu só quero. existe isso. Esse mês, esse ano, eu vou ficar só sentadinha Não na existe. cadeira. Você sabe Começa a regredir. Você sabe um dos lugares que eu sou mais usado por Deus? Nas viagens. Fala mais. Tô porque você viajando, usa até com a tudo. palavra de profecia, Eu uma também palavra de quero conhecimento. saber da viagem. Eu tô Faça viajando. unção, eu recebo Então, profeta. eu tô viajando, eu tô entregando uma palavra de conhecimento, às vezes num avião. Já ministrei cura no avião, já ministrei palavra de conhecimento dentro do avião. E às vezes eu tô numa pousada, o Senhor fala comigo, eu vou lá e falo com a pessoa. Por quê? As pessoas acham que o profeta ele tira uma palavra, não tira nada. O profeta ele escuta e faz igual papagaio. Ele só fala aquilo que ele está ouvindo. Então, como profeta, eu só posso falar para você aquilo que eu estou ouvindo da parte do Senhor. Se eu não estou ouvindo da parte do Senhor, não é profecia. É uma boa palavra. É uma boa intenção. Mas não é uma profecia. Sim. E olha, Uau. depois disso aí, Bom demais, né? Muito bom. Pode falar aí. Bom demais, bom. Gente, eu gosto muito desse assunto. Eu gosto muito porque, para mim, assim, as pessoas têm a tendência de espiritualizar. Eu gosto muito dessa frase. Seja naturalmente sobrenatural. Então, para mim é muito tranquilo. Eu vou almoçar e daqui a pouco Deus... eu percebo que tem alguém doente, que está com dor nas costas, dor na cabeça, está com, sei lá, seja lá qualquer enfermidade. Eu posso orar por você? Pode. Ok, então vamos orar. Vamos pedir Jesus para manifestar o poder dele aqui. E ele que é todo poderoso no céu, na terra e debaixo da terra. Ah, gente, é muito maravilhoso. gente, E orar pelo próximo funciona muito comigo. Às Sim. vezes eu tô num dia que eu não consegui orar pela minha vida. Tô me movendo pelas coisas que tem que ser E a feitas. sorte de Ló foi mudada quando? E Quando orava pelo outro. Não, e eu acho muito forte essa parte de Jó, que a sorte dele mudou quando ele orava pelo próximo, mas muito mais forte ainda, que esse próximo era quem acusava ele. Esse próximo, não é? Eles não estavam duvidando da integridade dele. É muito mais forte do que só orar pela minha amiga que me ama, que É cuida de fácil. mim. Orar Amiga pra que quem a gente a hora que eu gosta. preciso tá ali, eu vou orar por Jesus ela com falou pra gente facilidade. orar Agora orar porque pelos, nos persegue. pelos nossos Orar pelos inimigos. perseguidores. Orar pelos perseguidores, isso que eu acho que é mais forte. É muito fácil orar, mas orar pelos Então, na perseguidores. verdade, o que acontece? Porque carnalmente a gente não conseguiria fazer isso. Só em espírito, né? Só através da vida no Espírito. Mestre. Eita, e voltamos ao ponto. Entendeu? Porque o que Voltamos ao acontece, gente? Sem o Espírito, exemplo, tem um livro do Francis Chan muito interessante falando sobre o Deus esquecido. Fala sobre o Espírito Santo. E ele, lá no livro ele fala assim, se o Espírito Santo for retirado de um lugar, será que as pessoas vão sentir falta? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se o Espírito Santo for retirado da sua vida, vai fazer diferença? Se ele for retirado da sua família, vai fazer diferença? Se ele for retirado do lugar onde você congrega, vai fazer diferença? Se o Espírito Santo for retirado do país onde você está, vai fazer diferença? As pessoas não Faz pensam. Pra mim não vai sobrar nada. Se tirar o Espírito Santo da minha vida, não sobra É, nada. exatamente isso. Sobra nada. Exatamente. Aí, se tirar o Espírito de dentro de nós, nós vamos voltar o quê? A ser alma vivente só barro. Nada. Ó. Muito forte. É isso. Teve até um silêncio no estúdio. Nossa, Como diz o pastor Felipe, silêncio da morte, É, não, é silêncio. silêncio da vida. É pra gente valorizar, né? Sabe por quê? Eu começo a ouvir os ossos se juntando. É Uau. muito legal isso. Sabe por quê? São conhecimentos que precisam ser fundamentados. Efésios 2:20 fala, fundamentados nos ensinos apostólicos e proféticos. É importantíssimo. gente, tá muito bom, né? Tá. Muito legal. Tá. Vou pedir um intervalinho só para dar aquele tempinho de ir ao banheiro, voltar pra gente continuar nesse assunto que tá muito interessante. Não sai daí não, a gente tá te aguardando. Proteção veicular, como você nunca viu, pode acionar Aliança Brasil.
estamos de volta e eu já quero voltar do intervalo com uma pergunta para o Renato. E como isso não foi combinado, Vamos lá. não é nada demais. Eu quero entender um pouquinho mais da sua vida. A gente está falando de vida no espírito e eu quero entender quando foi o seu primeiro contato, quando o espírito se manifestou, quando você entendeu o seu dom, Não sou mais eu, tudo. né? Quando foi isso aí? Eu queria que você falasse pra gente sobre esse momento. Gente, isso é muito legal. Eu gosto muito de contar experiências, porque através da experiência a pessoa se identifica. E ela consegue identificar em que ponto que ela está, e daí ela consegue se desenvolver. Então vamos lá. Na verdade, o que aconteceu? Quando eu me converti, eu tinha 16 para 17 anos, eu recebi uma palavra, eu estava ajudando a limpar a igreja e fechar a igreja. Era num carnaval. E aí o irmão Jaime, não sei se vai assistir, mas se assistir, o pessoal da Igreja Metodista Orleana de Jardim Boiúna, e lá do Rio de Janeiro. E aí o que aconteceu? Nós estávamos fechando, e de repente Deus tomou ele e falou assim: você é profeta às nações e eu vou te levar para vários lugares. Então você pensa de um menino que era acostumado a sentar no chão de vermelhão, a pisar em outros países e ter a oportunidade de ministrar a palavra. Então, assim, depois eu recebi uma palavra que uma irmã tinha me visto com 2 espadas. Uma espada era da pregação da fala e a outra espada era da escrita. Então, assim, várias palavras que foram sendo acumuladas. Mas, assim, o primordial que eu digo foi quando uma das experiências mais fortes que eu tive foi exatamente quando o Espírito Santo ele começou a movimentar. Eu vi que tinha alguém precisando de um socorro na igreja, não tinha, naquele momento não tinha nenhum oficial da igreja, não tinha nenhum, só tinha eu. Eu falei assim, você não tem ninguém, né? Aqui. Era só tem quem eu, então precisava, sou eu, então lá vamos nós. E, gente, eu peguei, e assim, como é que aconteceu? Foi uma pessoa que estava entrando na igreja endemoniada, saiu correndo e veio pelo corredor. Ia batendo um rapaz que era meu amigo. Eu não sabia o que fazer, eu parei no meio do corredor, estendi os braços e falei, daqui você não passa. Uau, autoridade. Gente, eu sempre vi na Bíblia. Aí eu falei assim, uai, mas e agora? O que eu vou fazer? Em nome de Jesus, senta aí. E não sabia o que fazer. Você imagina, passar 20 minutos com a pessoa endemoniada sentando, esperando o outro comando. Sem saber o que fazer. Aí o irmão, vamos cantar louvor. Eu falei, eu nunca vi na Bíblia ninguém expulsar demônio cantando, não. Ah, vamos dar uma água para ele. Eu falei, meu Deus, vai dar água? Por que vai dar água? Não está com sede? Mas Demônio não tem sede. ele ficou sentado? Ficou sentado, aguardando na diligência. Gente. E obediência. Gente, até que eu virei e falei assim, aí veio, eu senti exatamente, eu lembrei da passagem, né? Em meu nome. Falei, então em nome de Jesus, sai. Aí quando eu falei, em nome de Jesus, o demônio saiu, a pessoa fez assim. Aí, meu filho, falei, ué, tudo bem com o senhor? Assim, então, assim, foram experiências, e eu digo para você que é o seguinte, para quem quer fluir, exemplo, eu dou sempre esse exemplo porque ele é muito bom. Um filhote de águia, no primeiro voo, ele sabe muito mais de coragem do que de temperatura, do que da força do vento, do que da gravidade. No primeiro voo, ele não sabe manobrar, ele não sabe ainda usar os recursos que ele tem. Então, na verdade, quando a gente começa a fluir no Espírito, a gente precisa de uma coisa chamada ousadia. Coragem. Anota aí, gente. Quando Ousadia. começa a fluir, ousadia. Sabe por quê? Aí por isso que eu falo de um ambiente de encorajamento. Exemplo, antes de eu entrar aqui, o meu pastor orou por mim. Eu estou aqui, eu estou coberto em oração. Tem um povo por trás de mim orando. Palavras que foram liberadas. Então eu não estou aqui solto. Não existe o profeta no Novo Testamento sozinho. O profeta no Antigo Testamento ele peregrinava, não tinha povo. O profeta no Novo Testamento ele tem relacionamento. Uau. Sabe por quê? Porque o Espírito habita em todos os que são dele. Então, se o Espírito habita em nós, aquilo que eu falo pelo Espírito testifica em você. Se não testifica em você, a gente precisa saber a procedência. Opa, não testificou, então vamos saber se é de Deus ou não. Se testificou, você sabe, é do Senhor. Porque o Espírito está em nós.
Mas e testifica em todos que estão no ambiente? O que não testificou não significa que ele não está Exemplo, sendo eu tive movido uma pelo Espírito experiência, eu vou Santo? contar uma experiência. Exemplo, eu dirigi uma reunião de oração. Aí entrou uma moça num lugar falando glória. Glória. Aí cada vez que ela falava glória, o ambiente ele ia mudando. O ambiente ele ia mudando. Aí tinha um presbítero, Xanico, senhorzinho, ele fez assim, olhou para mim. Gente, quando eu cheguei perto da mulher, que eu estendi a mão, a mulher caiu assim de cara. Madeira! Por quê? O discernimento de espírito, embora ela falasse glória, que na verdade a palavra glória significa peso. Cada vez que ela falava glória, ela trazia peso espiritual para a reunião. Olha que forte. Então ela falava glória, glória, e o ambiente ia ficando pesado, carregado Ela não espiritualmente. falava glória a Deus. Ela não falava glória a quem? Ela só falava, soltava a frase glória, glória. A palavra glória, glória. E ela está jogando sobre o ambiente espiritual. Peso, peso, peso. Aí Deus me deu discernimento, eu virei e falei assim, em nome de... Quando eu falei em nome de Jesus, volto a repetir a cena porque foi muito engraçado. Toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro exatamente. Eu sou capaz de descrever como a roupa que ela estava. Ela... Pum. Aí eu orei por ela e ela foi liberta. Então, Renato, mestre, discernimento, isso é dom. Discernimento é dom. Coríntios 12 fala sobre os dons. Entendeu? Então, e gente, e o que acontece? É porque a gente tem esse pensamento. O Espírito Santo, ele está cooperando, ele está agindo com a gente. Então, o que acontece? Pensa no seguinte, você vai pegar um saco de cimento de 50 quilos. É pesado, nem todo mundo consegue levantar. Mas vamos imaginar no seu caso, se você fosse carregar o saco de cimento de 50 quilos, não seria muito bom se tivesse alguém para carregar com você? Sim. Dividido por 2 seria 25. Então, a obra de Deus, ela é feita em cooperação com o Espírito. Uau. O Espírito direciona, você vai e faz, aí acontece. Aí tu fala, meu Deus, não é que acontece? Acontece. Cara, aconteceu comigo. Simples comedor de feijão e arroz. Para ter essas experiências, não tem que ter ousadia. Porque assim, as pessoas pensam assim, Renato, como é que acontece para você entregar uma palavra profética? Simples, vamos lá. Primeiro o Senhor fala, vamos imaginar que a palavra profética fosse como te dar um copo de água. O Senhor primeiro fala comigo, pega o copo. Eu vou lá, pega o copo. Agora pega a garrafa d'água. Vou pegar a garrafa d'água, coloca aqui. Agora coloca água no copo. Eu vou colocar água no copo. Agora chega o copo para cá um pouco mais. Eu vou, chego. Enquanto isso, quando eu obedeci a palavra, que a palavra diz, para ser fiel, um pouco sobre muito vou te colocar. Então, à medida em que eu vou obedecendo, coisas maiores vão sendo liberadas. Então, à medida que eu vou me posicionando e obedecendo no pouco que o Senhor me deu, Ele vai liberando um novo nível de fé, um novo nível de unção. E de autoridade. Aí eu chego e entrego. É desse jeito. Não tem. Porque as pessoas tendem porque as pessoas querem ser místicas. Eu só vou falar se um anjo das asas amarelas com a roupa azul aparecer para mim. Para com isso. Seja mais simples. Deixa de ser místico. Não vai ser necessário o chão tremer, ver acontecer. É espiritual, porque nós somos espírito. Acabou. Para com essa história de que se eu não correr, se eu não falar em línguas durante meia hora, para com ela. Você não é nem toda essa Coca-Cola. Para com isso. Então não esquece, a obra de Deus é feita por gente imperfeita. Ai. Deus usa matéria-prima que para muita gente não serviria para mais nada. Pedro, Paulo, negou, fez o que aconteceu. Exemplo, a maior pregação, o maior resultado de uma pregação na Bíblia foi de um profeta que não queria pregar. Jonas. Eu não quero ir pregar, eu vou para outro lado. Ele desobedeceu, andou de baleia. Andou de baleia? Andou de gente, não é nem baleia. Mas Quase foi o povo do barco a primeira pessoa que andou de submarino. E aí, o que aconteceu? Quando ele volta, ele não foi cuspido em Nínive, porque Nínive não tem praia. Ele foi cuspido na praia, ele teve que caminhar até Nínive, porque Nínive significa hoje o Iraque, Irã. Iraque e Irã não tem praia. Israel tem.
Então ele precisou caminhar da praia até lá para poder levar a palavra e ir pregando com má vontade. Por quê? Você pode fazer até a vontade de Deus de maneira desconfortável, desagradado, não querendo, mas em compensação a obediência não requer a tua concordância. Uau. Forte isso. Para você hein? obedecer a Deus, você não precisa concordar. Baixa a cabeça, Isso aí, porque vai. um é servo, o outro é senhor. Senão, né, o poste, o cachorro, as coisas mudam de lugar e a gente precisa alocar as coisas. Por isso que é fundamento profético. Isso que eu estou colocando aqui é fundamento profético. Então, se você que está ouvindo aqui, você precisa entender o seguinte: você não vai fazer a obra de Deus porque você quer. Porque a palavra Eu senti, diz, né? eu senti. Às vezes que eu não sentia. Senti. Quer sentir uma coisa? Quer sentir um arrepio? Molha o dedo, bota na tomada. Vai sentir um arrepio enorme. Agora, o espírito, ele Tem que não ter seriedade. alterna. O emocional alterna. Aquilo que é espiritual é constante. A nossa vocação, a nossa eleição, o nosso chamado, não é porque a gente quis. É João 15. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, a vós outros, para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, nós fomos chamados, você foi chamado, vocês foram chamadas, vocês estão dando fruto aqui. Você sabe aonde que isso pode chegar? Mais de 196 países. Nossa, mas faz muito Você sabe sentido, quantas né? pessoas estão Porque é sendo na nossa alma que despertadas? estão nossas vontades. Né, mestre? Na nossa alma que estão nossas vontades. Então, Sim. no reino de Deus, eu sendo obediente e disciplinada, independente da minha vontade ou não, É isso aí. eu vou ser abençoada. Até Eu vou ser porque- alcançada, eu vou ser usada pelo Espírito. Pensa o seguinte, Hebreus 4,12 fala o seguinte, que a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada, que divide a alma do espírito. Aonde que estão os centros das emoções? Na Alma. Se o espírito divide, as tuas vontades, desejos, pensamentos estão aqui. O espírito está aqui. Ele ministra tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito. Você decide qual vai fluir. Ô, glória, aleluia. Quem Pode dar um você vai aleluia. alimentar? O corpo, a alma ou o espírito? É desse jeito. Exatamente assim. Então, assim, é um desafio a gente poder fluir. Sabe por quê? Às vezes a gente A gente pensa pode que... dizer que o livre-arbítrio... Eu ia falar do livre-arbítrio agora. Seria mais ou menos... Seria então aí? Então, o livre-arbítrio está dentro disso tudo. Eu queria quem que eu eu- vou alimentar. Eu queria que Deus não desse o livre-arbítrio. Ele podia ter criado a gente para obedecer, ser disciplinada e ser abençoada Aí e não a ter que gente- escolher aí nada. você- aí Ele escolher pela aí não ia gente. precisar desenvolver Então, treinamento, com desenvolvimento, certeza. treinamento. Não, ele estaria Poxa. pronto. Porque eu oro e falo assim, já que você me deu o Não, e livre-arbítrio. você falou uma coisa importantíssima, Dá direção, porque pai. a Bíblia fala o seguinte sobre o Espírito Santo. João 14, 26. Qual é a função dele? Nos fazer guardar, ele vai nos ensinar. Olha, eu gosto Nos muito. fazer lembrar, nos faz Ai. lembrar. Calma aí, que eu Não é? vou ler porque é muito bom. Gente, eu amo. Então vamos lá, João 14. Aí você vai ver o seguinte, João 14. Olha só que coisa legal. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará. Eu preciso te ensinar uma coisa que você não sabe? Mas depende do Espírito. Eu preciso te ensinar uma coisa que você já sabe? Que eu já sei? É. Não. Então, ele vai ensinar uma coisa que nós não... Sabemos. O Espírito Santo vai nos ensinar. E ele não vai nos fazer lembrar. Se você vai É lembrar, porque eu já sei. é porque você já sabe. Agora, deixa eu te fazer uma observação. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas, todas as coisas. Então, o Espírito Santo ele pode te ensinar até sobre a tua profissão. Eu percebi isso quando você falou da profecia que você recebeu. Não tem a ver só com o seu ministério, tem a ver com a sua profissão. Diz respeito à minha vida. Uhum. E tudo que está na minha vida está debaixo dessa palavra. Porque o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. E aí tem gente que fala assim, poxa, mas não aparece ninguém para me ensinar. Ah, o
Espírito Santo está do lado assim, conta comigo, eu estou aqui para te ensinar. Aleluia. Ah, mas eu preciso ser um bom marido. Conta comigo que eu vou te ensinar. Ah, mas eu preciso ser um bom pai. Conta comigo que eu estou aqui para te ensinar. Ah, mas eu preciso ser um bom profissional. Conta comigo, eu estou aqui para te ensinar. Ah, mas eu queria aprender a Bíblia. Eu estou aqui para te ensinar. Eu queria aprender os mistérios de Deus. Eu estou aqui para te ensinar. E o melhor do que isso, eu vou te fazer lembrar. Ou seja, agora pensa o seguinte. Se hoje, atualmente, está sendo estudado para usar como memória de computador as células do corpo humano, qual é a capacidade do nosso cérebro para lembrança? Então, eu não consegui acompanhar isso não. Pois é. Uhum. A nossa capacidade de lembrança, muitas vezes ela é afetada. Por exemplo, quem tem Alzheimer, Sim. quem sofreu um acidente, quem teve o câncer e teve que retirar parte do cérebro, também está com a sua parte cognitiva limitada. Uhum. Ok? Hoje, a ciência e tecnologia usa as células para poder armazenar lembranças, memórias. Em outras palavras, dados. Ou seja, se ele vai nos fazer lembrar de todas as coisas, pensa o seguinte: você está diante de uma circunstância, ele começa a te lembrar de uma palavra que você já viu, ouviu, de um louvor que você cantou, de um vídeo que você viu, de um momento que você estava. Quantas vezes aconteceu isso com a gente? O que as pessoas chamam de déjà vu, eu falo que é o Espírito Santo lembrando. Sim, sim. Sim. Gente, eu tô aqui assim. Eu não tô As fichas conseguindo estão caindo. nem fazer comentários, eu tô só aprendendo. Hoje, eu falo que da aprendendo. cadeira de aprendiz eu não quero sair nunca. Nunca. E hoje, assim, pra mim tá sendo de uma riqueza muito grande. Eu tô Incrível. aprendendo muito. Como evoluir hoje, Poxa, que como bênção. mãe, como esposa, como pessoa e como filha. Já de sabe quem Deus. pedir ajuda, né? Agora a gente já sabe a quem pedir ajuda. A gente sempre soube, né, na verdade. Quantas vezes a gente se esquece disso? E eu só queria pontuar nisso aí. Eu ouvi, acho que na semana passada eu ouvi uma coisa muito interessante, eu já falei isso aqui no programa. O quanto dá mais trabalho e cansa muito mais a gente fugir do que é o propósito, do que é o nosso dom. A gente gasta uma energia para fazer o que não é para fazer, que se a gente estivesse fazendo só o que Deus está pedindo, A missão. a missão, o nosso projeto, o nosso propósito de vida, a gente faria assim, com muito mais Sabe por quê? tranquilidade. Nós não fomos feitos para funcionar. Uau. O que funciona é robô, é máquina. Nós fomos feitos para fluir. Amém. O peixe precisa falar, vou baixar no teu DNA uma informação que você precisa nadar. Não, está dentro dele. Então, na verdade, Deus colocou muitos tesouros dentro do vaso de barro, que somos nós. Coisas que precisam ser trazidas para fora. Muito bom. Sem tampa, meu pastor. Sem tampa. Sem tampa, isso aí. E continua derramando, faz o meu cálice transbordar. Meu pastor está aqui. Transbordar. Muito bom. Gente, então, nosso tempo, mais uma Que vez, isso? está acabando. Nosso tempo está acabando. E eu quero agradecer, Renata, a sua disponibilidade. Amém. Dizer que o nosso programa, assim como o nosso coração, vai estar sempre de portas abertas. A gente já falou que ele vai ser nosso padrinho espiritual. Meu Deus, é muita responsabilidade. A aula pode começar depois, A bastidores. gente, a gente Meu vai, Deus. a Pode gente continuar. a gente quer evoluir nisso aí, a gente quer aprender e aprendendo com você para trazer cada vez mais para as pessoas que precisam, né? Verdade. Ouvir uma palavra, entender um pouco mais. Tudo isso ainda é muito novo para mim, assim como é para mim, talvez seja para quem está em casa agora. É verdade. Então agora, antes da gente encerrar, a gente está com poucos minutos, eu quero que você, mais uma vez, seja usado por Deus para falar para aquela pessoa que está em casa agora e precisa de uma palavra de Deus nesse momento. Deixa eu falar para você. O mesmo Espírito que age em você é o mesmo Espírito que age através de você. O mesmo Espírito que capacitou Jesus é o mesmo Espírito que habita em você. E Jesus mesmo falou, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará obras ainda maiores. Então o Espírito Santo nessa hora ele te capacita para você poder fazer as obras que Jesus já fez. E além disso, Jesus ainda te impulsiona, te encoraja
a fazer obras ainda maiores. Exemplo, Jesus nunca pregou numa televisão, eu estou fazendo algo que ele nunca fez. Jesus, ele não saiu. Jesus só foi a 2 continentes. O continente africano, quando ele foi ao Egito, e o continente asiático. Eu já fui a mais continentes do que Jesus corporalmente. Eu fui à Europa, à América, já fui à África, já fui à Ásia. Ele corporalmente ele nunca fez. Então compreenda você uma coisa. Não espere estar pronto, porque quem te capacita é Deus. Faça conforme as tuas forças, ouça o que Deus te fala e comece a fluir na proporção que Ele quer. Em nome de Jesus, receba essa... Você, estenda a tua mão agora. Você vai começar a sentir fogo nas tuas mãos, você vai começar a sentir no seu interior rios fluindo. Agora, em nome de Jesus, seja ativado no Espírito Santo. E comece a fluir em nome de Jesus. Quando você vê alguém que está enfermo, não chame outra pessoa. Se essa informação chegou até você, porque é através de você. Você vai ser colocado em lugares corretos para fluir na unção do Espírito Santo de maneira adequada. Deus vai usar toda a tua história de vida para poder chegar naquele momento crucial, para Ele glorificar o nome dEle através de você. Compreenda isso, receba isso, mas além disso, seja encorajado a colocar isso em prática, porque aí você vai desenvolver um estilo de vida naturalmente sobrenatural. Amém. Deus te abençoe, é um privilégio poder estar aqui. Espero também poder voltar aqui em nome de Jesus. Aleluia! Eu desejo que você possa fluir no Espírito Santo. Todos nós também. Pastor, muito obrigada. Que Deus abençoe e multiplique a sua vida. Gratidão. Não falei que isso é bom? Reaja! Reaja! Tchau, gente. Fiquem com Deus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.